Olá, estudantes! Eu sou a tutora Glaucia Tadu e nesse vídeo a gente vai fazer um exemplo de uma conversão de um ponto de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Então, como vimos nos vídeos e no nosso encontro de sábado, o sistema de coordenadas polares é definido por um eixo, que a gente vai chamar de eixo polar, e esse eixo coincide com o eixo das abscissas, do sistema de coordenadas cartesianas. Temos um ponto pertencente a esse eixo, que nós vamos chamá-lo de O, é o polo, chamado de polo. E aí nós vamos definir um ponto qualquer, Vamos chamar esse ponto de um ponto P. E a distância do ponto P até o polo nós vamos chamar de R, um R minúsculo. Percebam que essa reta que eu acabei de desenhar para vocês, juntamente com o eixo polar, elas formam um ângulo. E eu vou chamar esse ângulo de um ângulo θ. A partir do que foi construído, nós podemos definir o sistema de coordenadas cartesianas como sendo a distância de um ponto qualquer ao polo, ou seja, na primeira posição aqui teremos o R e na segunda teremos o θ. Então, essas coordenadas aqui definem o sistema de coordenadas polares. Daí, a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai construir, em cima desse sistema, o sistema de coordenadas cartesianas. Sabemos que esse eixo aqui é o eixo das ordenadas, E esse eixo aqui é o eixo das abscissas. Então, se eu olhar para o ponto P como um ponto no sistema de coordenadas cartesianas, deixa eu trazer esse... Opa, eu acho que vai puxar tudo aqui. Se eu pensar no ponto P como um ponto no sistema de coordenadas cartesianas, eu posso escrevê-lo como sendo x e y, Eu defino o ponto P com a projeção desse ponto no eixo x, e aí eu vou chamá-lo, de um x aqui qualquer, e vou projetar também, paralelamente ao eixo das abscissas, lá em y. E aí eu obtenho, os pontos, as coordenadas, x e y. Então, a partir disso, nós temos um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, nós podemos definir que esse lado aqui tem medida y, E esse lado aqui tem medida x. X. E a partir desse triângulo, nós podemos escrever algumas equações, que relacionam os dois eixos. Nós podemos
aplicar aqui as relações trigonométricas, né? Já que esse triângulo aqui é retângulo. Então, eu posso escrever o seno de θ como sendo o cateto oposto, que no caso aqui é y, pela hipotenusa, que no caso aqui é o R. Brincando um pouquinho mais com essa relação, né, a gente pode isolar o valor do y, e aí y vai ser igual a R vezes seno de θ. Então, a gente tem aí a primeira relação. Se olharmos para o cosseno de θ, a gente pode escrever cosseno de θ é o cateto adjacente, que é x, pela hipotenusa. Portanto, se a gente isolar x, o x será igual a R cosseno de θ. Além do mais, tá? Esse triângulo aqui é retângulo, né? Podemos também, além de aplicar as relações trigonométricas, podemos aplicar também o teorema de Pitágoras. E daí a gente tem uma outra relação, né? Que é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, x e y são catetos. Estarão aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, lá no segundo membro da equação. Então, basicamente, precisamos utilizar essas três relações para fazer a conversão, né, de tanto para o sistema cartesiano para o polar, quanto do polar para o cartesiano. E é isso que vocês vão ver agora, tá? Opa! Acabei tirando a letrinha aqui do lugar. Vamos agora fazer, né, o exemplo propriamente dito. Como esse ponto aqui está em coordenadas cartesianas, eu vou logo deixar evidente aqui para vocês que esse primeiro termo representa o x e esse segundo é o y, né? Coordenadas cartesianas a gente define dessa maneira. E aí, como eu tenho uma expressão aqui, né, que envolve x e y, e como eu conheço dessa expressão aqui, eu já acho automaticamente o meu primeiro elemento da coordenada polar. Então, eu vou iniciar, né, com essa expressão aqui. Então, r ao quadrado é igual ao valor do x ao quadrado, que no caso aqui é 1, mais o raiz de 3, né, que é o valor do y, ele também está ao quadrado. Então, resolvendo aqui as potências, né, 1 ao quadrado é 1, e aqui, ó, é como se eu estivesse aplicando, né, eu vou aplicar a propriedade aqui, em que eu posso simplificar o índice da raiz com o expoente, né, ficando apenas com o radicando, no caso aqui é o 3, a raiz já não existe mais, e eu chego à conclusão de que raiz ao quadrado é igual a 4. Mas o que me interessa é saber o valor de R, né? De R ao quadrado, será mais ou menos a raiz de 4, que é 2. Então, nós temos dois valores para o R, tá? Vamos fazer o seguinte. Como o x e o y aqui, né, se analisarmos o sinal dessa coordenada é positiva e o sinal dessa segunda coordenada também é positiva, a gente sabe que eles estão no primeiro quadrante. Como eu dei aqui um exemplo para vocês, né, se o ângulo é positivo e o R é positivo, então a gente considera também, né, que esse ponto pertence ao primeiro quadrante.
Se o R fosse negativo, tá? A gente caminha, né, no sentido anti-horário para o ângulo. Mas se o R é negativo, ele sempre está no sentido oposto ao sentido do ângulo, ok? Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Escrever aqui com preto. Então, é como se eu tivesse isso aqui, tá? Depois eu vou apagar. Vamos supor, eu tenho um ângulo θ qualquer aqui. Sei lá, digamos, π sobre 3. Mas a distância do ponto ao polo está demarcada aqui, ó, o ponto P, esse ponto P aqui, né, na verdade, ele foi demarcado aqui. Então, o que é que eu faço aqui com ele, né? Quando a gente observar, né, o ângulo θ é um ângulo positivo, né, nesse sentido aqui, que é o que a gente considera o sentido anti-horário, é o sentido positivo. Porém, o ponto P é um número negativo, digamos 2. Então, daqui para cá eu tenho uma distância, uma unidade, né? E daqui para cá eu tenho mais outra unidade. Então, o ângulo θ é positivo, mas a distância até o polo, né, é uma distância que eu posso considerar oposta, né, ao sentido do ângulo. Ele está oposto, está em outro, está no quadrante oposto, né, ao ângulo. O ângulo aparece aqui no primeiro quadrante e o ponto apareceu lá no terceiro quadrante, que é um quadrante oposto, né, à localização do ângulo. Então, como esse ponto aqui tem as coordenadas positivas, né, a gente sabe que ele está no primeiro quadrante. Então, vamos trabalhar, deixa eu apagar aqui esse rabisco. Então, a gente vai trabalhar com o R sendo positivo. Então, R é igual a 2. Se o R é igual a 2, agora eu vou substituir ele, né, nas duas outras relações. Porque eu conheço o valor do Y, eu conheço o valor do X, e eu conheço agora, né, o R. Falta eu descobrir o ângulo. Então, vamos lá, substituindo, né? Y é raiz de 3, que é igual a R. R a gente já sabe que é 2, vezes o seno de θ. Então, dessa expressão aqui, a gente descobre que o seno de θ, não é isso? Se eu isolar o seno de θ, o 2 vai passar dividindo. Então, o seno de θ é raiz de 3 sobre 2. A gente conclui o quê? A gente conclui lá da tabela, né, trigonométrica dos ângulos notáveis, que raiz de 3 sobre 2, né, quando o seno de θ é igual a raiz de 3 sobre 2, isso aqui implica que o ângulo é o nosso π sobre 3. Ou seja, né, se eu converter para graus, né, para ficar melhor para vocês, a conversão para graus fica igual a 60, né? Então, o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Vamos ver o que acontece lá no cosseno, né? Então, o cosseno, no cosseno não, desculpa, na próxima expressão que envolve o cosseno, né? Então, x é igual a 1, substituo aqui por 1, o R2, vezes o cosseno de θ. Portanto, a gente chega à seguinte expressão, né? Que o cosseno de θ é igual a 1 sobre 2. Nesse caso aqui, né, a gente vai pensar agora no cosseno. Olha lá para a tabela dos ângulos notáveis. E o cosseno de um ângulo, né, que dá como resposta 1,5, é o cosseno de π sobre
3 também, né, que eles são ângulos complementares. Então, nós temos o seguinte, descobrimos agora o valor do θ, né? Como o valor do seno e como o valor do cosseno são positivos, né? Porque aí a gente encontrou raiz de 3 sobre 2, um valor positivo, e 1 sobre 2 também um valor positivo. Então, reforça mais ainda a ideia, né, de que eles pertençam ao primeiro quadrante, né? Porque lá no ciclo trigonométrico, deixa eu abrir aqui mais um exemplo para vocês. No ciclo trigonométrico, o seno, né, passa a ser o eixo Y e o cosseno é o nosso eixo X. E daí no primeiro quadrante, né, tanto o seno quanto o cosseno são positivos. Então, o nosso ângulo para coordenadas polares vai ficar π sobre 3 e o R igual a 2. Lembrando que essa ordem aqui tem que ser mantida. E chegamos aí ao resultado, a conversão de um ponto cartesiano para um ponto em coordenadas polares. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço.